Olá, gente, tudo bem? Hoje estamos com o Gustavo e hoje vamos falar sobre como é ser deficiente visual aqui no Brasil. Gustavo, fala um pouco de você. Então, eu tenho 20 anos, né? Eu estudo jornalismo, eu curso jornalismo e eu sou deficiente visual desde que eu nasci. Eu tive glaucoma e catarata e hoje eu tô aqui feliz, gosto das coisas que eu faço, gosto do curso que eu faço, então eu sou uma pessoa bem otimista, assim. Ai, que bom. E deixa eu te perguntar, assim, já com tudo. Quando você era criança, assim, na escola, você sofria algum tipo de preconceito, bullying, alguma coisa assim? Então, diretamente, não. Aliás, algumas pessoas, sim, eu sofri algum preconceito e tudo mais, mas era bem, assim, isolado essas... Mais velado, né? mais velado. Essas ocasiões foram bem raras, assim, na minha escola. Eu estudei durante a minha vida inteira na mesma escola, então as pessoas já me conheciam, já sabiam que eu fazia as coisas normalmente, sempre estudei, sempre tive as minhas dificuldades, né, algumas dificuldades, mas sempre as provas eram iguais. E na sua opinião, o que você acha que hoje em dia as pessoas podiam fazer para respeitar mais as pessoas que são não só deficientes visuais, mas que tenha qualquer tipo de deficiência? Dito que a informação, né? A informação precisa se divulgar sobre as pessoas com deficiência, sobre a independência, sobre o que elas são capazes, e cabe às pessoas com deficiência também assumirem esse papel, né? De serem protagonistas, então elas mesmas divulgarem e falarem com as pessoas. Só que também grande parte eu acho que deveria ser da mídia, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a grande imprensa, né? A mídia, ela não divulga muito sobre esses assuntos, e quando divulga é com um viés um pouco preconceituoso ou diferente do que deveria ser, uma abordagem um pouco preconceituosa ou no sentido de, as pessoas com deficiência são super-heróis, nossa, olha só o que ele fez, meu Deus do São céu. São pessoas como a são gente, pessoas, também tem sonhos, aquela coisa bem clichêzona, né? E são pessoas que, nossa, olha, você vê... É lógico que a gente ultrapassa alguns obstáculos e deve falar isso mesmo, mas às vezes tem um sensacionalismo. Eu também faço jornalismo e vou em busca disso também, né? Então... Gustavo, como é que você usa o computador ou acesso ao Facebook e outras redes sociais? É tudo através de programas. No caso do computador, a gente baixa um programa, né? Tem vários programas. E tudo que está na tela, ele lê para mim. Fiz aula de informática há alguns anos atrás e aprendi a digitar com todos os dedos, a mexer no teclado, e eu não uso mouse. Só a seta atalho, do computador, né, do teclado. Tudo por atalho e pelas teclas mesmo do computador. Só que tem alguns sites que são um pouco inacessíveis, porque existem algumas diretrizes, algumas regrinhas que os desenvolvedores têm que meio que seguir para desenvolver os sites, deixar eles mais acessíveis, e alguns sites não são assim, mas a maioria eu consigo acessar. Assim. Tem um programa até no celular que ele identifica, você tira uma foto e ele identifica o que é o objeto. Assim. É mesmo, porque a gente viu que você tem um assistente do iPhone, né? O iPhone, todos os produtos da Apple, eles possuem acessibilidade, então eles têm um recurso que você tem que ativar, e que tudo que você toca na tela, você tem que tocar na tela e ele vai te falando os itens. Aqui é a tela do iPhone, aí eu apertei aqui, o meu tá em português, né? Aí eu coloco o dedo aqui e vou falar desbloquear. Aí aqui, na tela inicial, eu coloco o dedo em cima de algum aplicativo. Aí aqui ele vai falar telefone, WhatsApp, Safari, música. Muito legal. Eu ativar algum item, eu tenho que dar 2 toques. Então, um toque, ele vai me falar o que é, o WhatsApp. Que é? Aí eu entro no WhatsApp. Ah, legal. Legal, né? Aí eu vou numa conversa, por exemplo, aqui. Eu coloco o dedo. Ele fala com quem você tá Fala o conversando nome e aqui. você entra na conversa Sim. apertando as vezes.
A barra de endereço, que é onde você digita, eu aperto Ctrl L aqui, que é um atalho do teclado. Certo. Aí, ó. Pesquisar. Pesquisar ou abrir endereço. Tá, aí eu vou digitar aqui. Como ativar o VoiceOver, que é o recurso que eu utilizo no iPhone. Certo. Pra usar no iPhone. Aí eu dou um Enter. Ele escreveu o iPhone com o P maiúsculo da hora. Certo. Aí ele carrega, aí pra eu navegar, por exemplo, eu tenho vários atalhos. Pra eu navegar melhor nos resultados, eu aperto o H, que são os cabeçalhos da página. Eu consigo acessar, fazer pesquisa no Google, ler notícia. A tecnologia é muito importante por causa disso, né? E quando você sai, assim, aqui em São Paulo, você tem alguma dificuldade? Ou você acha que é uma cidade que tem acessibilidade? Então, São Paulo, né, é uma cidade gigantesca. E em questão de acessibilidade arquitetônica, né, da construção da cidade, tem muito a melhorar ainda. Comecei a conquistar minha independência de mobilidade há pouco tempo. Comecei a fazer aula de orientação e mobilidade, que a gente chama aqui, que é para você andar com a bengala na rua, saber pegar metrô, fazer as coisas sozinho. Então, há pouco tempo eu estou andando efetivamente na cidade, mas já tenho percebido, e por relatos de pessoas, pesquisas, enfim, que a cidade de São Paulo tem muitos buracos, tem muitos desníveis, né, calçadas desniveladas que podem causar acidentes e enfim, machucar alguma pessoa com deficiência, tanto deficiência visual quanto um cadeirante também é bem complicado. Em questão de acessibilidade assim, cultural, a gente tem vários espetáculos, vários teatros, várias exposições com acessibilidade aqui na cidade de São Paulo. Então, nesse aspecto, sim, é acessível, mas para você andar, ainda eu acho que a gente não alcançou essa acessibilidade, assim, né? Também tem que ter mais consciência da população quando for votar, né, num político e ver se ele tem algum projeto, né, porque assim, impede meio que o direito de ir e vir, né? Sim. Porque às vezes você não consegue nem andar numa calçada porque tá cheio de buraco, inclusive até as pessoas, né, um idoso pode cair, se machucar. Sim, um idoso, uma pessoa os políticos não se importam muito com isso e é complicado, é uma luta nossa, assim, e a gente até tem a felicidade aqui de ter uma deputada federal que ela faz vários projetos e ela foi relatora de um projeto de lei, uma lei que foi sancionada agora pela presidente Dilma. Agora não, né? Foi sancionada no meio do ano passado e entrou em vigor esse ano, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E essa lei foi um grande avanço, uma grande vitória, porque engloba vários direitos das pessoas com deficiência visual, deficiência física. Mesmo antes dessa lei, os especialistas já diziam que a Constituição brasileira, né, a Constituição Federal, a nossa legislação é bem avançada em relação à acessibilidade, mas não adianta você ter uma boa legislação no papel e não ter na prática ser diferente. Não ter na fiscalização, então a fiscalização ainda é muito precária. No dia a dia, como que você vence todos esses obstáculos que você tem? Eu vivo cada dia de uma vez, né? Então, eu tento conscientizar as pessoas, eu busco informar as pessoas sobre os problemas que eu passo, sobre as dificuldades que eu tenho, tanto em questão de acessibilidade, assim, arquitetônica, né, como eu disse, de você não ter uma calçada acessível, de você não conseguir andar direito. Por exemplo, eu não conheço, mas recentemente descobriram que tinha um piso tátil, que é um piso com relevo que as pessoas com deficiência visual andam, né, para se localizar, que guia as pessoas com deficiência visual. E tinha um piso tátil que terminava em uma mureta. E esse piso tátil foi feito pela Prefeitura de São Paulo. Não é ilegal o que eles fizeram, mas é imoral, né? É imoral, é uma coisa que é questão de consciência. Não foi por isso que você escolheu
escolheu o jornalismo também? Então, Ajudou? também, ajudou na escolha. Gostaria muito que mudasse, que a imprensa divulgasse melhor esses temas. Gustavo, você conta que você viaja, que você gosta de sair. Os seus pais te apoiam nisso? Eles não ficam preocupados? Como que Então, anteriormente, meus pais ficavam bastante preocupados, principalmente minha mãe, quando eu comecei a sair, quando eu entrei na faculdade. Com o tempo, isso foi melhorando porque ela viu que eu consigo me virar e, enfim, eu sou uma pessoa, eu sou responsável também, enfim. Então eu saio com meus amigos, vou pras baladas. Ela até te incentiva a sair. Incentiva, né? Incentiva até demais, porque eu fico bastante em casa, eu gosto bastante de computador, então... então ela fala, você tem que sair, você tem que sair. E o que você teria, se você tivesse a oportunidade, o que você teria pra dizer para as pessoas que são deficientes visuais e querem vencer esses obstáculos? O que você diria para elas, para incentivar elas a ter uma vida como qualquer outra pessoa? Então, eu diria que essas pessoas têm que ir em busca dos seus sonhos, né? É uma coisa que eu acredito bastante, em busca dos seus sonhos, fazer o que você gosta. Tem muitas dificuldades, é claro, aqui no Brasil, principalmente em relação ao mercado de trabalho, poucas pessoas com deficiência visual estão no mercado de trabalho formal, mas você tem que lutar, você tem que ir atrás, porque se você não fizer isso, como as pessoas vão saber que é aquilo que você quer? Então, eu acho que parte da pessoa com deficiência, ela que tem que ir atrás, ela que tem que gritar, ela que tem que brigar, e sim buscar os seus direitos, buscar informação e informar as pessoas que não possuem nenhuma deficiência. Nossa, muito obrigada, Gustavo, pela entrevista. Obrigado a você. Um exemplo a ser seguido. Obrigado pelo convite. Espero que vocês também gostem do vídeo, curtam o nosso vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.